Opa, senta que aí vem história. Vamos dar continuidade à nossa série então sobre as Olimpíadas, aproveitando a deixa aí, aproveitando o momento atual. Gruda na tela, bora lá. Buenas! Nesse outro vídeo aqui a gente começou a falar, no tema das Olimpíadas, e agora a gente vai falar então sobre algumas curiosidades dos Jogos Olímpicos aí, porque é um tema, um assunto tão instigante, um evento que é comemorado, que é realizado há milhares de anos, enfim, tem sempre uma certa mística, uma certa aura de mistério, de curiosidades por trás, Então, vamos ver algumas dessas curiosidades. Em primeiro lugar, a gente falou na origem mitológica e na origem real, naquele primeiro vídeo, do assunto da nossa série, enfim. No início, após a realização do primeiro, dos primeiros Jogos Olímpicos, ficou-se decidido, ficou-se estipulado que o período de realização das Olimpíadas, entre os meses de julho a agosto, o período seria chamado de Olimpíada, não o evento. Então, quando se decidiu lá na antiguidade que a cada 4 anos elas seriam realizadas entre os meses de julho e agosto, correspondentes aos nossos atuais meses de julho e agosto, é que aquele período então recebeu esse nome de Olimpíada. Por falar nisso, obviamente, não custa a gente relembrar, mas somente gregos livres poderiam competir, poderiam participar, disputar as Olimpíadas. E disputavam como? Boa parte dos Jogos Olímpicos, e das provas olímpicas, inclusive o terceiro vídeo a gente vai falar sobre isso, quais eram as modalidades esportivas dos Jogos Olímpicos aí na época, na antiguidade. Próximo vídeo, espera aí. Mas a maioria das provas olímpicas eram disputadas com os atletas, homens gregos, eles precisavam ter ficha limpa, não poderiam ter cometido crimes, enfim, mas eles costumavam disputar provas completamente nus. Vamos lembrar que é um tempo que não tem bermuda, legging, essas malhas que se tem hoje que permitem total mobilidade, era o tempo das túnicas, aquelas, enfim. Então a maioria dos esportes, os atletas disputavam sem nada, ou com um acessório conhecido, vamos botar na... Não vamos botar, tem criança assistindo, um acessório conhecido como coleira de cachorro ali que prendia as partes ali, os documentos, enfim, os órgãos, do homem, para não atrapalhar e para não tornar indecente, porque vamos lembrar que é uma época onde não se tem essa visão de pecado, não existia isso na época, Então, essa questão era para facilitar o movimento e desempenho nas provas. E, inclusive, por causa disso também, que somente homens poderiam disputar, embora hajam desconfianças aí, hajam aí suspeitas de que havia uma prova para as mulheres, mas era em local separado, que era apenas a corrida de cavalo, somente para as que tivessem também, então algo mais ou menos nobre. Mas os Jogos Olímpicos mesmo eram disputados por homens, atletas homens, e somente homens poderiam assistir. Claro que toda regra tem exceção, então sacerdotisas de templos religiosos, algumas poderiam, tinham esse privilégio de poder assistir às provas também. Mas, no geral mesmo, era só para homem a disputa e a torcida, a assistência. Falando em torcida, dá para a gente imaginar o que estava em jogo. A premiação nos Jogos Olímpicos não tinha nada a ver com dinheiro, não tinha nada a ver com riqueza ou coisa assim. Premiação, os campeões nas modalidades em disputa recebiam lá uma coroa de louros e com ela, com isso vinha também o status. Era uma amostra de poder, era uma amostra de força, Enfim, então era acompanhado de status para o vencedor e para a cidade também do vencedor, As Olimpíadas tiveram, na sua origem, nos primeiros séculos, tiveram aquele caráter de unir as cidades, Eram jogos pan-helênicos, Então jogos olímpicos, disputas, mas com espírito esportivo de unir as cidades da Grécia. Inclusive, guerras que estivessem acontecendo no momento de uma Olimpíada eram simplesmente suspensas. Parava-se uma guerra para a disputa dos Jogos Olímpicos. A gente viu no vídeo anterior, no primeiro vídeo da série,
que quando elas são retomadas, né, em 1896 agora, né, já da nossa era, aconteceu o contrário, né, Jogos Olímpicos foram suspensos de 16, 40 e 44, foram suspensos em função da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, na antiguidade, a visão era outra, né, o esporte, essa ênfase era mais importante até mesmo do que a realização de guerras. É uma pena que esse espírito não tenha prevalecido, né, nos tempos atuais, a gente tenha, né, presenciado esses horrores que a gente presenciou no século XX. Infelizmente, né, depois desses 3 Jogos Olímpicos aí que foram suspensos, todos os outros foram realizados não por não ter mais guerras, né? Guerras continuaram acontecendo, não com aquele âmbito, com aquela escala de envolver dezenas e dezenas de países, mas as guerras, né, enfim, nunca acabaram. Os Jogos Olímpicos, enfim, também não acabaram, né? Ainda bem que possam, né, continuar acontecendo e que com o tempo, né, pudessem voltar a representar esse espírito de união entre os povos, de união entre os países, tão bonito na abertura da Olimpíada e que às vezes a gente vê uma competição às vezes exagerada, rivalidades exacerbadas, enfim, que um dia se possa retomar aquele espírito da Grécia Antiga, né? Então, como eu falei, próximo vídeo a gente vai falar sobre as modalidades olímpicas. Gostou, já sabe o que fazer, vai curtindo, salvando, ativando aí o sininho para não perder nunca nenhum vídeo que for aparecendo aqui sobre esse assunto e sobre outros, e manda para os amigos também, comenta, posta dúvidas aí que a gente atende, beleza? Até o próximo!